Olá, meus irmãos, graça e paz. Um bom dia para todos. Que o Eterno abençoe abundantemente a vossa vida. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito bem, amados, estamos estudando a Bíblia, o livro de Apocalipse. Hoje eu gostaria de comentar o toque da sexta trombeta. Está em Apocalipse 9, verso 13 até o versículo 21. Essa sexta trombeta traz o segundo ai. Eu quero fazer um breve comentário, porque Campo Grande agora é 4 horas e 1 minuto. E logo após o comentário estarei indo para o meu trabalho. Apocalipse 9, verso 13 começa assim: O sexto anjo tocou sua trombeta. Eu vi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, o qual dizia ao sexto anjo que tinha trombeta: solta os 4 anjos que se acham presos junto do grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que havia sido preparado para aquela hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. O número dos exércitos dos cavaleiros eram de 2 milhares de milhares, pois ouvi o número dele. E assim vi os cavalos nesta visão, e o que sobre ele estava montado tinha couraça de fogo e de jacinto e de enxofre, e as cabeças do cavalo era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. E por estas três pragas foi morta a terça parte dos homens, e pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía das suas bocas. Porque o poder do cavalo estava na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas era semelhante a serpente, e tinha cabeça, e com elas causava danos. Os outros homens que não foram mortos por esta praga não se arrependeram das obras das suas mãos, para deixarem de adorar aos demônios e aos ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituições, nem dos seus furtos. Muito bem, amados, diletos irmãos, eu convido vocês a fazermos esta meditação junto. Aqui fala sobre o segundo ai, ou seja, a sexta trombeta. Ele traz algo espantoso que causará dor. Então ela é considerada como o segundo ai. O primeiro ai, ele vem no toque da quinta trombeta. E agora vem o segundo ai. Algo tenebroso, assustador. O sexto anjo toca a trombeta. E João diz que ele ouviu uma voz procedendo dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. Então, esta voz
ele corria dos quatro cantos, ele vinha de encontro, e João ouviu, vem de encontro a João, e João ouve a voz. Ele diz que essa voz diz, o sexto anjo toca a trombeta e ele anuncia a mensagem da sexta trombeta. Quando João diz, ouvi uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro, e o mesmo altar que encontramos no sétimo selo, que está em Apocalipse 8, verso 3 até o versículo 5. Então, aqui nós vemos o mesmo altar, o altar do incenso, que pertence ao Santo dos Santos. Se você tiver a curiosidade sobre o que isso significa, leia Hebreus, capítulo 9, verso 3 e 4. As trombetas são resposta divina às orações dos santos. A voz procede dos ângulos ou o chifre do altar. Então, basta compararmos o livro de Êxodo, capítulo 37, versículo 25 a 28, que fala sobre o altar do incenso, que era uma demonstração do verdadeiro altar que está nos céus. E ele ouve essa voz dizendo ao sexto anjo, ou seja, ao mesmo anjo que tocou a trombeta, que tem a trombeta. O mesmo anjo toca a trombeta e a voz, a ordem parte para que ele, esse anjo, solte os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Então, o sexto anjo que toca a trombeta, ele não é um simples anjo. Ele não é apenas um músico. Ele tem autoridade para soltar quatro anjos. Anjos que se encontram presos. Anjos que encontram junto ao grande rio Eufrates. Ou seja, o mesmo anjo que tem que toca a trombeta, ele recebe agora uma autoridade. Ele recebe uma ordem para soltar os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Ou seja, a destruição da quinta trombeta veio de dentro. A sexta, a sexta anuncia o castigo que vem de fora. O rio Eufrates, de onde vieram o antigo inimigo de Israel e de Judá, representa a força militar de um poder invasor usado por Deus. Junto deste rio Eufrates encontra-se anjos que estão aprisionados, ou seja, anjos caídos que não pode estar solto na terra. Na terra está solto alguns demônios. Na região celestial tem principado, potestade, príncipes que governa o mundo tenebroso. Mas junto ao rio Eufrates tem quatro demônios que não pode estar solto, porque se eles estivessem solto, o mundo praticamente seria destruído por eles. Porque eles estão tão furiosos por ter sido enganado por Satanás, mas para eles já existe um castigo divino, porque eles já estão acorrentados, eles estão presos. E eles só serão soltos no mês, no dia e na hora marcada. Então, esses demônios eles causarão destruição da terça parte da terra. Ele tem um poder, uma força militar. É um poder invasor. Mas esse poder é usado por Deus como instrumento de castigo. Eis que o Senhor fará vir sobre
eles as águas do rio Eufrate, forte e impetuoso. Isto é, o rei da Síria com toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por toda a sua ribanceira. Penetrarão em Judá, imundando e passando por ele, chegarão até o pescoço. Isso está em Isaías, capítulo 8, verso 7 e o versículo 8. Mas eu quero falar para os irmãos que o rio Eufrate, ele é um rio que está secando. Mas ele está secando por quê? Porque também é uma profecia divina. Quando o rio Eufrate secar, então será liberado esses quatro demônios que estão acorrentados. É do rio Eufrate que ele surgirá. Esse rio está secando, está se tornando um rio lamacento. A mesma coisa está acontecendo no Brasil. Alguns ribeiros estão secando. Tudo parece seguir, porque as águas que inunda o rio também são águas que do Brasil. Ele é uma água que recentemente os ribeirinhos de Manaus, de Amazônias, estão sentindo na própria pele que a seca do rio, e eles estão sem água potável, sem ter como sair para fazer as suas compras. Recentemente, na verdade, eu estava assistindo no sábado o que está ocorrendo no Brasil. Agora imagina que o rio Eufrate está secando. Segundo o cientista, daqui mais 20 anos o rio Eufrate não vai existir. Ou seja, ele vai estar lá, mas já com a sua capacidade de água totalmente barrenta. E quando o rio Eufrates secar, esses quatro demônios serão soltos, é, marchando sobre a face da terra, destruindo, liderando um exército que destruirá a terra, a terça parte da terra. O versículo que nós lemos mostra isso, que eles vêm com um ataque militar, liderando um exército de cavaleiros. Se o poder perseguidor que aflige os cristãos na Ásia foi o Império Romano, o castigo aqui será um ataque contra o mesmo império. Deus tem poder é, para usar a força militar de uma nação para castigar outra, como ele tem feito muitas vezes ao longo da história. Deus usou Nabucodonosor para punir a Israel, mas Nabucodonosor, depois de cumprir a sua missão, ele foi punido por Deus. Ele ficou louco, ele perdeu a razão. Ele passou 7 anos vivendo no meio das feras, peles, unhas. Ele cresceu sobre ele, tornando-se semelhante a um semi-animal. Até que um dia Deus se lembra de Nabucodonosor e traz novamente a ele a razão, e ele se arrepende. Então, alguns comentaristas, amados, procuram identificar aqui um exército ou uma nação específica, especialmente olhando para países na região que fica próximo ao Eufrates. Eu não sei, eu não quero citar nome de países. Parece mais coerente entender o significado simbólico de Eufrates em relação à força militar, ou seja, o castigo divino, sem tentar identificar um certo país invasor. Nós vemos que agora uma das palavras
de Jesus está se cumprindo. Israel está sob forte ataque de um grupo minoritário, um grupo de palestino. Israel poderia varrer os palestinos da face da terra, porque após a guerra dos 6 dias, nunca mais, nunca mais Israel perdeu uma batalha. E agora Israel está sob um forte ataque de um grupo considerado assim um grupo de terrorista. E Jesus disse assim: quando vocês veres exército cercando Jerusalém, vocês que estão na Judéia, fuja para os montes. Vocês que estão no campo, não entre. Vocês que estão sobre o telhado, não desça. E ele diz: ai das mulheres que amamentam, ai das grávidas, das mulheres que amamentam. Segundo o noticiário, mais de 50 crianças foram decapitadas. É aterrador tudo o que está acontecendo, amados. Então, esses demônios, eles vão ser serão sortos, ou esses 4 anjos que se acham presos, eles estão preparados para a hora e o dia, e o mês, e o ano, para que matasse a terça parte dos homens da face da terra. Eu não sei, se você me perguntar quando isso vai acontecer, Gregório, eu não sei, somente Deus sabe. Mas eu sei uma coisa, que o mundo anda a passo largo para a sua destruição. Não sei se eu, com 63 anos que já estou, verei esse acontecimento acontecer, ou chegarei até lá o momento do arrebatamento. Não sei. Deus sabe se eu estarei partindo antes disso acontecer. Não sei, amados. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês: que o que está na Bíblia vai acontecer. Então, esses 4 anjos, eles foram soltos. Ou seja, ao toque da sexta trombeta, o, o anjo que tocou a sexta trombeta, ele obedeceu à ordem da voz e soltou os 4 anjos, que se achava preparado como um instrumento de Deus. Os anjos estavam preparados para o momento exato, um momento determinado pelo próprio Senhor. Essa trombeta responde às orações dos santos, mas somente quando Deus manda. Não compete a cada um de nós conhecer o tempo ou a época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Atos do Apóstolo, capítulo 1, verso 7. Os anjos são soltos para castigar os perseguidores quando Deus determina, para que matasse a terça parte dos homens. Essa mortandade acontecerá por praga que afeta a terça parte da, ao toque das trombetas. A primeira afetou a terça parte da terra e das plantas. A segunda atingiu a terça parte do mar, da vida marítima, da embarcação. A oitava, a terça, a terça trombeta prejudicou a terça parte das águas doces e a quarta escureceu a terça parte dos céus. Por que ocorre isso? Por que ocorreu? Porque cada trombeta houve uma sentença. A primeira afeta a terra, ou seja, a humanidade, porque a humanidade se corrompeu, se tornou idólatra, desviou-se de Deus, e Deus pune a terra para que a terra se arrependa. A segunda atinge a terça parte do mar. Todo mundo sabe que Poseidon é chamado Deus do mar ou dos lagos. E existe uma adoração cega. No Brasil, inclusive, ele é conhecido como Ogum, que é o deus do mar. E por isso
o Senhor nosso Deus estará punindo o mar por causa da idolatria que as pessoas fazem sobre o mar. E quando Deus pune a terça parte das águas, das águas doces, é porque também existe uma adoração cega pela Iemanjá, que é a rainha das águas. E tudo isso, Deus tratando particularmente com os espíritos que domina sobre este aspecto. E quando ele atingir a terça parte dos céus, quando fizer que haja a escuridão sobre o sol, sobre a lua e a estrela, é para confundir os astrólogos. A adoração que os astrólogos têm, eles não poderão mais fazer a sua previsão porque não conseguirão mais compreender, os astros não darão resposta para eles. Então, Deus tratando com um astrólogo, os homens que, os seres humanos que usam a astronomia para prever, fazer a sua previsão, não poderão mais fazer. Agora chega a, a quinta trombeta, começa os ais, e agora na sexta traz morte para algum, mas não para todos. Nós vemos, amados, que no Velho Testamento a idolatria é associada à adoração de demônio, que está em Levítico, capítulo 17, verso 7, em Deuteronômio 32, 17 e alguns outros versículos. No Novo Testamento também tem no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 20 a 21. A idolatria era um problema grave na Ásia e no Império Romano, e é na atualidade para cada um de nós. O ser humano se tornou idólatra. Existe uma idolatria cega, mesmo no meio do povo evangélico. E este é o motivo do castigo. A perseguição dos cristãos pelo governo romano veio principalmente por causa da assistência, ou seja, por causa da prática da religião que eles tinham de adorarem as imagens, aos santos que eles adoram, e por os cristãos adorarem o único Deus verdadeiro, recusando os falsos deuses dos romanos, seja os antigos ídolos, seja o próprio imperadores representado por seu templo, suas imagens. Mas na atualidade, amado, existe uma idolatria no meio do cristão. E existe cristão que idolatraram os seus líderes, pastores que são colocados no patamar de ser semideus, líderes religiosos que são colocados no patamar de ser semideus. Existe uma comparação cega de pessoas adorarem os seus líderes. Os cantores gospel são colocados como ídolos de adorações pelos seguidores de um povo chamado cristão. Então, tudo isso irá ocorrer de uma punição que Deus tratará com o mundo por causa dessas idolatria, por causa desse pecado que nem pode o ser, as imagens que muitas vezes nem pode ver, nem ouvir, nem andar. Os ídolos feitos por mãos humanas são totalmente impotentes. Isaías fala da loucura de fabricação e adorar seus próprios deuses. Antes de descrever esse processo ridículo, ele relata o desafio e a afirmação de Deus. Deus dizendo: há outro Deus além de mim? Não há, não há outra rocha que eu conheça. Isaías 44, verso 8. Ele então termina a sua descrição com esta palavra, dizendo aos homens que adoram os ídolos, nenhum deles conseguiram compreender isso. O seu coração acaba o enganando, iludindo, de maneira que não pode livrar a sua alma, não consegue ficar livre da mentira e passa a acreditar em imagem que não tem poder nenhum, não tem capacidade nenhum de salvar o ser humano.
Então, o versículo 9, o versículo 21 do capítulo 9 diz que nem ainda o ser humano se arrepende dos seus assassínios, das suas feitiçaria, nem das suas prostituição, nem dos seus furtos, mesmo sendo a terra praticamente devastada, a terça parte sendo destruído através destes quatro anjos que estão presos junto ao rio Eufrate, os homens não se arrependem. O homem se torna obstinado, sem ter um sentimento de arrependimento. A palavra diz que nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, da sua feitiçaria, da prostituição, dos seus furtos. A lista dos erros do povo começa com a idolatria. É uma atitude errada contra Deus, mas inclui outros erros, pecado contra outras pessoas, ou seja, praticar assassinato, uma vez que desprezaram o conhecimento do Senhor. Ele o entregou uma disposição mental reprovável para praticar as coisas inconvenientes, e conhecendo ele a sentença de Deus de que são passíveis de morte que tais coisas pratica. Não somente as fases, mas também aprova o que se procede. Isso está escrito em Romanos, capítulo 1, verso 28 a 32. Então, aqui nós vemos, amados, que existe uma condenação, que quem será condenado são os homicidas, aqueles que têm desrespeito com a vida alheia, vida que poderia ser santificado, que Deus criou. É um crime que merece, muitas vezes, a punição de Deus quando você tira a vida de outra pessoa. A feitiçaria, a palavra grega usada aqui, aparece somente 3 vezes no Novo Testamento. Ou seja, aqui em Gálatas, 5:20, e também na palavra que vem sugerindo o uso de drogas, especialmente de encantamentos de bruxaria. Então, existe essas feitiçarias sendo praticada, existe crente feiticeiro, existe cristão feiticeiro. Como pode existir dentro da igreja pessoas que oram para que um mal venha acontecer sobre a vida de outra pessoa? Oração feita ao contrário é feitiçaria branca. Prostituição, relação sexual ilícita são ligada à prática da idolatria, que está no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10, versos 7 a 8. Então, essas relações ilícitas são chamadas de prostituição. Hoje, muitos cristãos deixaram de ter um casamento digno, vivendo maritalmente, cristão que se liga a outras pessoas num relacionamento sem compromisso. Tudo isso é relação sexual ilícita. E agora diz o furto, as pessoas que não honram a Deus, nem respeita, as pessoas que não respeitam as pessoas que são criadas na imagem de Deus, não tem nenhum respeito não tem um amor pelas outras pessoas. Quando decidimos servir a Cristo, devemos deixar toda a prática do passado, todos os costumes, ou seja, toda a tradição familiar, e viver aquilo que a palavra de Deus diz que devemos viver. Então eu quero concluir, amado, dizendo que a, a sexta trombeta, ou seja, o segundo ai, essas duas trombetas avisaram os perversos de alguns castigos que viria. Ou seja, a quinta e a sexta trombeta, e traz um alerta de que haverá um castigo que virá sobre a humanidade, sobre o planeta Terra. Os servos
do diabo atormenta os homens durante 5 meses e os servos de Deus matam, ou seja, esses anjos que estão aprisionados, eles matam a terça parte dos perversos, os idólatras, e ainda guardamos a última trombeta, o terceiro ai. Mas antes de ouvir a sétima, o anjo tocar a sua trombeta, veremos um intervalo onde veremos visões que João vai relatar. Assim como houve na abertura do sexto selo para o sétimo selo, dois grandes acontecimentos, o intervalo que houve, parece também aqui para o sétima trombeta haverá um intervalo. E eu estarei falando desse intervalo provavelmente em 2 áudios. Que Deus vos abençoe, amado. Graça e paz. Campo Grande agora é 4h31. Estarei postando este meu comentário do livro de Apocalipse e indo para o meu trabalho. Aquelas pessoas que quiserem conversar comigo, eu peço a vocês, entre em contato, deixa seus comentários, deixa aquilo que vocês querem falar comigo, e assim, na medida do possível, estarei respondendo a todos. Graça e paz. Amém.